colegas farmacêuticos. Eu sou a Gisele Leal e hoje eu estou aqui para falar para vocês de um tema extremamente inovador, de um tema contemporâneo, que é consultório farmacêutico. Quem diria, né, há anos atrás, que estaríamos todos aqui hoje, nesse momento, falando de consultório farmacêutico. Então, para eu me apresentar um pouquinho, quem sou eu? Eu sou a Gisele Leal, eu sou farmacêutica formada pela Universidade Federal de Alfenas, tenho habilitação na farmácia industrial, eu tenho hoje MBA de administração de empresas, porque só a formação enquanto farmacêutica eu me senti ainda deficiente, principalmente nas questões administrativas da nossa própria empresa, da ousadia administrativa que a gente precisa. Atualmente eu trabalho com consultoria não só para farmacêuticos, mas para serviços em saúde. Então hoje eu dou apoio aí para médicos, dentistas, fisioterapeutas, fono, ou seja, todos os profissionais de saúde que querem atuar na sua profissão de maneira regular, de acordo com as legislações vigentes, principalmente nas questões sanitárias do seu estabelecimento. Hoje eu também carrego a experiência de ser proprietária de farmácia de manipulação, atuei em diversas áreas da nossa profissão, por isso, trabalhar aí com essa parte de consultoria e a minha paixão, que é estar aqui com vocês, transmitindo um pouquinho só do conhecimento que é adquirido nessa estrada aí. Então hoje eu também tenho uma empresa que presta serviços, que é a Farmabiente, de propriedade de 2 farmacêuticos, minha e do meu marido, Leandro Leal. E para a gente começar o nosso bate-papo aqui hoje, eu começo pedindo a vocês que possam pensar nesse tema. Como eu disse, algum tempo atrás, ele não era um tema muito comum, ou seja, não era aquilo que a gente esperava. Mas no tema consultório e consulta farmacêutica. Então eu vou dar um tempinho aí para vocês escreverem para mim as suas expectativas. Ou seja, o que está te movendo para ouvir e para participar, para estar aqui neste momento, trocando experiências nesse assunto consultório farmacêutico. Então eu vou dar um tempinho aí para vocês pegarem um caderno e a caneta e escreverem as expectativas. O que vocês esperam levar deste nosso momento aqui? O que vocês esperam implantar? Então, escrevam aí e eu vou dar alguns minutinhos para vocês, ok? Bacana? Então vamos lá. Vamos prosseguir aqui então, dentro desse contexto de consultório. Então, dentro das expectativas que vocês acabaram de escrever para mim, eu peço que vocês guardem essas expectativas. E se eu não conseguir atender essas expectativas, depois você me mande aí um recadinho, mande as suas dúvidas, que eu estou aqui pronta para te atender e tirar todas as suas dúvidas, tá? Então, dentro da nossa programação, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos falar um pouquinho do histórico da nossa profissão farmacêutica, até para vocês entenderem de onde nós partimos e realmente onde está o nosso futuro. O que tem dentro da nossa profissão que realmente tem para crescer. Entramos diretamente no nosso tema principal, que é consultório farmacêutico. Dentro da parte de consultório, nós vamos falar um pouquinho dos requisitos técnicos e os requisitos legais para registro e funcionamento do consultório. Ou seja, se ele é um consultório autônomo, quais são as exigências
e um consultório farmacêutico que já está dentro de um outro estabelecimento, que seria a sua própria farmácia aí, com manipulação ou sem manipulação. Vou introduzir, é muito importante essa palavra, um desafio para todos vocês, que é o plano de negócio. Então nós vamos trabalhar algo que na nossa grade curricular, eu vou garantir aí para todos vocês que estão aqui, que nós, grande parte, não tivemos aí na nossa grade curricular alguma coisa vinculada à gestão, ao empreendedorismo e a esse plano de negócio. Então, o plano de negócio, nós vamos trabalhar aí para vocês, e eu desejo, né, realmente aí, que todos vocês possam sim, no final do nosso curso, estarem motivados aí na realização, na elaboração desse plano de negócio. Então, nós vamos trabalhar a questão da infraestrutura necessária para o consultório farmacêutico, quais são as exigências que tem hoje, onde, né, a gente pode trabalhar. Para a gente trabalhar consultório farmacêutico, como eu disse, é algo novo, é algo diferente, nós precisamos estar embasados nas legislações vigentes. Então, para isso, nós vamos trabalhar um pouquinho da legislação farmacêutica que está vinculada diretamente ao consultório farmacêutico. E, beleza, instalamos o nosso consultório farmacêutico. E o que eu vou fazer lá no meu consultório farmacêutico, Gisele? Então, nós vamos trabalhar um pouquinho das atividades. Nós vamos falar um pouquinho sobre a consulta farmacêutica. E dentro da consulta farmacêutica, uma das possíveis consequências é a prescrição farmacêutica, que nós também vamos trabalhar. E para a gente fechar esse nosso bate-papo, essa nossa troca de experiência, nós vamos trazer alguns exemplos de pessoas que já estão buscando a inovação, estão buscando o diferencial no mercado de trabalho. Ou seja, alguns profissionais de saúde que já estão na prática do dia a dia aí, dentro desse contexto de consultório farmacêutico. Combinado? Então, se eu não atender dentro desse contexto, como eu disse, vocês anotem aí que a gente vai trabalhar isso posteriormente. Vamos lá? Então, vamos começar um pouquinho a falar do histórico da nossa profissão. Quando vocês veem aí essa imagem, o que remete a vocês? Remete o quê? Um estabelecimento em que o profissional farmacêutico estava ali, olha, lado a lado das pessoas. Então, o profissional farmacêutico estava aqui, olha, sempre presente ao lado das pessoas. E aí, por que eu coloquei essa imagem? Para a gente refletir a diferença, né, de um estabelecimento farmacêutico. Dentro aí da sua visão, o que é esse estabelecimento farmacêutico? Ou seja, o que foi esse estabelecimento farmacêutico e o que é esse estabelecimento farmacêutico nesse momento? Então nós vamos ver, olha, que tem um grupo de colegas aí para a gente pensar o antes, o agora e o futuro da nossa profissão, do futuro do nosso estabelecimento farmacêutico, ok? Então, mais uma vez aí, eu vou voltar ao passado para vocês lembrarem como que era o estabelecimento e como que era a farmácia. Então, lembra daquela imagem? Olha, o farmacêutico aqui, olha, do lado, olha, atendendo as pessoas. Olha nessa época como que já era, olha, outros profissionais aqui, os balconistas aqui, que já ajudavam também o nosso profissional farmacêutico. Então, ele já tinha os auxiliares, mas olha bem, era ele que estava à frente do atendimento do nosso paciente, tá? Antigamente, olha o que era feito, tá lá de novo o profissional farmacêutico em atendimento direto à nossa população.
Ou seja, o farmacêutico era aquele profissional acessível, era aquele que estava pertinho do paciente. Ele cuidava diretamente da saúde da família e da comunidade. Ele era aquele profissional que tinha uma característica de vários profissionais de saúde. Ele era um pouco psicólogo. Por quê? Porque ele estava disposto a ouvir as pessoas que o procuravam. E ele conseguia saber um pouco da vida de um todo. Como que andava a família, como que andavam os parentes, os filhos. Por quê? Porque ele não se preocupava somente com a venda do medicamento, mas sim com o atendimento. As pessoas eram próximas e tinham o farmacêutico como principal profissional de saúde que estava ali pronto para atender a comunidade. Aí, pois bem, o farmacêutico entra, aí o mundo, né, entra na era da industrialização, mercantilismo, ou seja, as pessoas começaram a valorizar mais a venda, o comércio, do que as próprias pessoas. Isso foi culpa só do farmacêutico? Não, passou, né, a era aí realmente da industrialização. E aí veio a lei que ainda neste momento é uma lei atual da nossa profissão, que é a Lei 5991, que é de 1973. Alguns artigos dela foram corrigidos, foram regulamentados pela 13021, como, por exemplo, o conceito de farmácia, que antigamente, o que era esse conceito de farmácia? Esse conceito de farmácia era estabelecimento de manipulação de fórmulas magistrais e oficinais de comércio de drogas. Ou seja, de onde vinha a palavra drogaria. E aí sim, como o farmacêutico começou a trabalhar na parte do comércio, ele começou a quê? A se distanciar das pessoas. Por quê? Porque ele precisava vender, vender e vender, tá? E aí, também nessa era, né, da industrialização, veio a questão das próprias indústrias de medicamento. Então, o farmacêutico, que alguns anos atrás ele conseguia, né? Vou voltar um pouquinho mais na história. Na antiguidade, o médico e o farmacêutico eram um único profissional. Era aquele que atendia, que fazia o diagnóstico, que ia lá para a farmácia, manipulava a fórmula e entregava para o paciente. E aí sim, né, veio a diferenciação, principalmente nessa fase, a diferenciação das duas profissões. Em que o médico ficou responsável pela parte de diagnóstico e nós, farmacêuticos, pela parte da produção do medicamento, dispensação dessa parte do medicamento. Então, dentro desse contexto, o farmacêutico teve que ir para um outro mercado, para a parte da indústria, e se distanciou aí dos profissionais, do nosso público-alvo, que são as pessoas. Aí, sim, o que tem de diferente agora? Qual que é o ganho que a gente tem para a nossa profissão neste momento? Então veio a lei, a 13021, de agosto de 2014, relativamente nova. E o que ela traz de novo? O principal avanço é o quê? É o conceito de farmácia. Lembra que era um comércio de drogas? Ele passa a ser agora uma unidade de prestação de assistência farmacêutica à saúde e orientação sanitária individual ou coletiva. Ou seja, nós temos um papel muito mais amplo agora e é um resgate àquele antigo farmacêutico que trabalhava, que já prestava esse serviço à comunidade. Então, também, né, tem dentro do conceito aí, ele fala da farmácia com manipulação e sem manipulação, ou seja, dentro da nova legislação não existe mais o conceito de drogaria, e isso para a gente é muito importante, porque a farmácia ela se transformou aí em um estabelecimento de serviços de saúde e não a simples comercialização aí
de medicamentos. Então, isso é o que nós conquistamos para a nossa profissão. E dentro dessa conquista, o que a lei fez? O que ela fez? Ela ampliou as responsabilidades do farmacêutico no atendimento ao paciente. Nós, farmacêuticos, sempre lutamos para ser profissional liberal. E aí é uma oportunidade que nós temos. E aí, nesse contexto, surge, nasce aí a farmácia clínica e a prescrição farmacêutica, que representa essa retomada do profissional farmacêutico perante a sociedade, ampliando cada vez mais as possibilidades de atendimento aos nossos pacientes, com cuidado à saúde, com o atendimento clínico. E é algo que ainda estava, há muitos anos atrás foi realizado, perdemos e agora retomamos aí essa oportunidade. Mas o que é importante ressaltar? Que a legislação, ela nos dá a oportunidade de exercer uma atividade legalmente. Mas não significa que é obrigatório esse único caminho. A nossa profissão, por exemplo, possui 78 áreas de atuação. E cabe a você escolher dentre dessas 78 opções o que mais te faz feliz, o que faz o seu coração bater mais forte. Tá? O que eu sei é que consultório farmacêutico é uma grande oportunidade. E o que é essa oportunidade que nós estamos trabalhando? Então, quando a gente pensa em algo novo, em inovação, quando a gente trabalha algo diferente, a gente precisa fazer algumas perguntas que são pessoais e intransferíveis. E esse é o iniciozinho daquela chamada para a nova missão que a gente quer trabalhar na nossa vida. Então a gente trabalha ali, olha, primeiro, o que é esse consultório farmacêutico? Qual que realmente o que eu vou poder fazer dentro desse consultório farmacêutico? Eu devo abrir um consultório farmacêutico? Eu posso abrir esse consultório farmacêutico? E esse eu posso está vinculado muito aí ao investimento inicial. E o eu devo está vinculado a uma competência técnica. Eu vou conseguir exercer com eficiência, com qualidade técnica, as minhas atividades dentro deste consultório farmacêutico? E é agora que é a minha vez de abrir esse consultório farmacêutico? Ou eu ainda preciso traçar uma caminhada para eu realmente chegar a esse objetivo? Então, essas são as primeiras perguntas que você deve responder aí para que a gente possa dar andamento realmente nesse projeto consultório farmacêutico, tá? E aí eu vou entrar um pouquinho em alguns conceitos, porque quando eu pergunto lá o que é o consultório farmacêutico, ele vem com a principal diferença de prestação de serviços. E até então, a parte da farmácia estava muito vinculada à venda e não a uma prestação de serviços. Então eu vou trabalhar aqui, olha, alguns conceitos de prestação de serviços, porque são conceitos importantes que nós vamos precisar daqui a pouco dentro do restante aqui da nossa matéria, tá? Então vamos lá. A visão do marketing. O que é a visão do marketing? Atender às necessidades e desejos. Por que eu coloco essas duas palavras? Nós sabemos que muitas das vezes nós desejamos algo, mas que não necessariamente é aquilo que nós precisamos. Então, dentro da prestação de serviços, o conceito, na visão do marketing, nós precisamos atender não só a necessidade daquele paciente, mas o que é a vontade, o que é o desejo dele. Como eu disse para vocês no início do nosso curso, qual que é a sua expectativa? A minha vontade aqui é atender a sua expectativa, tá? Então, atender as necessidades e desejos, buscando relacionamento e fidelização. Por quê?
Adianta só eu ter um relacionamento, eu fazer um bom atendimento agora e pronto, a pessoa vai embora e não vai voltar mais? Ou o que eu busco? Eu busco o quê? Que eu faça um excelente atendimento e que essa pessoa volte sempre. E não é só voltar, mas que ela possa trazer consigo várias outras pessoas que realmente vão me dar essa fidelização desses meus pacientes. E a visão do marketing, o quê? Não adianta nada eu atender desejo, eu atender necessidade, eu ter cliente fidelizado, se eu não tenho lucro, se eu não sou financeiramente viável. Então tá aí, né, esse desafio de prestação de serviços na visão do marketing. E na nossa visão profissional, qual é a diferença? Os farmacêuticos assumem a responsabilidade de atender às necessidades de saúde. Olha o que vem de diferente para a gente enquanto profissional de saúde. Nós assumimos a responsabilidade. O que é diferente de antes? Então, assumir a responsabilidade de atender às necessidades de saúde, de promover a saúde, prevenir doenças, contribuir para o controle das condições de saúde. Então, olha, dentro de um conceito profissional, dentro desse conceito, nós temos diversas ações que podem sim ser desenvolvidas aí no nosso consultório farmacêutico, ok? Vamos lá? E beleza. Então, eu falei um pouquinho da visão enquanto marketing, que é uma visão que nós vamos precisar. Eu falei um pouquinho da visão enquanto profissional, ou seja, da nossa visão enquanto profissional, mas agora a gente vai passar um pouquinho pelo conceito técnico. Como eu disse, todas as nossas atribuições devem ser regulamentadas, devem ser regidas por resoluções do nosso Conselho Federal de Farmácia. E aí sim, né, de acordo com a nossa resolução 585 de 29 de agosto de 2013, ele traz o conceito de consultório farmacêutico como o lugar de trabalho do farmacêutico para atendimento de pacientes, familiares, cuidadores, onde se realiza com privacidade. Gente, essa palavra é importantíssima. Guarde ela. Com privacidade a consulta farmacêutica. E aí o que ele traz pra gente? Pode funcionar de modo autônomo ou nas dependências de hospitais, ambulatórios, farmácias comunitárias, unidades multiprofissionais, ou seja, clínicas médicas, instituições de longa permanência, o antigo aí, asilo e demais serviços de saúde, tanto no âmbito público quanto no âmbito privado. Tá? Por que eu pedi para vocês guardarem aí o conceito de privacidade? Porque mais tarde nós vamos discutir aí qual é a diferença entre uma consulta farmacêutica e uma consulta médica. Tá? E aí essa palavra para a gente vai ser muito importante para o nosso contexto aqui de execução. E só que eu já tiro, né, a principal dúvida que as pessoas falam. Então fala que é um lugar de trabalho para atendimento de pacientes, familiares, onde se realiza com privacidade a consulta farmacêutica. Gisele, consulta farmacêutica pode ser realizada no balcão da farmácia? O que vocês acham? Sim ou não? Não. Por quê? Porque no balcão da farmácia eu não consigo garantir essa importante palavrinha, privacidade. Ok? Então, é um dos contextos que a gente trabalha aí nessa palavra privacidade. Vamos lá, mais perguntas? Que tanto de pergunta. Como fazer isso? Como eu disse a vocês, aquelas foram as primeiras perguntas. E agora, para eu abrir o meu negócio, para eu ampliar o meu negócio, eu também preciso responder a várias perguntas. Dentre elas, onde que eu vou abrir o meu consultório? Vai ser
na minha farmácia, eu vou fazer uma ampliação e vou fazer o consultório da minha própria farmácia dentro da estrutura já existente? O que eu vou fazer dentro desse consultório? Quais são as atividades que eu vou desenvolver dentro desse espaço que eu estou criando? Para quem? Qual que é o nosso público-alvo? O nosso público-alvo pode ser amplo? Pode ser todas as pessoas da nossa cidade? Ou ele precisa ser restrito? Você tem a capacidade técnica de atender a todas as pessoas que chegarem no seu estabelecimento? Ou a gente pode começar como, o cara, na minha concepção mais inteligente, começar com escada, começar com degrau. Então eu defino um público-alvo e depois vou caminhando para outros. Como, por exemplo, tem um público-alvo que é muito grande e que é comum a vários profissionais de saúde. Diabéticos, hipertensos, pessoas hoje que querem parar de fumar, o tabagismo. Então, são possíveis, públicos-alvos aí. Mas eu preciso definir para quem que eu vou trabalhar aí. Qual que é a renda média das pessoas que eu vou atender? E a outra pergunta, por que eu vou abrir o consultório? Eu vou abrir por qual motivo? Quanto que eu estou disposto a investir? Quanto vai custar para mim implantar essa empresa nova? Ou para eu ampliar aquilo que eu já tenho? Quando? É amanhã? É daqui 1 ano? É daqui a 2? Daqui a 5 anos? Quando vai ser a abertura da sua nova empresa? Como que eu vou fazer isso? Quais são os passos que eu devo seguir? Qual é que é o caminho que eu vou percorrer para mim chegar até a criação da empresa? Eu vou ter sócio? Com quem que eu vou planejar essas ações? Então, vai ser com alguém? Quais são as características dessas pessoas? Como que nós vamos distribuir essas responsabilidades? Então, são mais algumas perguntas que a gente precisa responder. Tá? E como eu disse, essas respostas, elas são individuais, elas vão variar de pessoas para pessoas. Então, é importante você pegar o seu caderninho aí, anotar essas perguntas e toda vez, eu vou falar não só para agora, para a nossa vida profissional, mas para a sua vida pessoal também. Algumas dessas perguntas são importantes para a gente determinar onde nós estamos hoje e onde nós queremos chegar daqui a algum tempo, ok? Então vamos lá? Então eu sei que tem muitas perguntas, para serem realizadas aí e eu espero sim que vocês tenham respostas para todas elas. E o que eu vou fazer aqui hoje é tentar trazer para vocês algumas respostas sim a essas concepções nossas, ok? Então vamos lá. A gente vai trabalhar um pouquinho dos requisitos legais, ok? E dentro dessa parte de requisitos legais, eu vou falar um pouquinho do consultório na farmácia. Apesar deste não ser o grande foco aqui da nossa discussão, porque o incentivo é sim para você montar o seu próprio consultório e o ideal é que seja, aliás, ele pode ser autônomo ou ele pode ser na farmácia, ok? Então, quando o consultório está na farmácia, ele tem algumas vantagens e algumas desvantagens, tá? Então, grande parte da maioria, muito mais vantagens do que desvantagens. Por quê? Porque, primeiro, ele não requer uma alteração ou uma inclusão de quinais secundário. Gisele, por que isso? Porque dentro da própria atividade da farmácia já está regulamentado através anota aí que essa RDC também é uma RDC importante para vocês, tá? É a RDC 44 de 2009.
Então, para quem ainda não leu essa legislação, que atua em farmácia aí, pode ter ela debaixo do braço, ok? Então, vamos lá. Por que ela não requer? Porque, de acordo com a RDC, já está regulamentado a prestação de alguns serviços farmacêuticos, como aferição da pressão arterial, glicemia capilar, a perfuração do lóbulo auricular, a aplicação de injetáveis, a realização de pequenos curativos. Então, ou seja, algumas atividades que já são desenvolvidas estão regulamentadas. Então, dentro dessa atividade, não requer essa alteração ou inclusão de KNAI. KNAI, Gisele, para você esse termo pode ser fácil, mas para mim não é. Então, o que é o KNAI? É o Código Nacional de Atividade do Estabelecimento, tá? Então, o que é isso? Descreve a atividade em que vai ser desenvolvida dentro do estabelecimento. O que é importante? Notificar a vigilância sanitária sobre as novas atividades que serão desenvolvidas, tá? A notificação do CRF. A notificação do CRF também, quando você vai fazer o registro, por que é importante? Porque quando o fiscal chegar lá para te fiscalizar, ele vai saber das atividades que estão sendo desenvolvidas dentro da própria farmácia. E o que é o ponto mais importante aqui de todos, tá? O ponto mais importante de todos não é notificar, mas sim pode ser necessário, esse é o ponto mais importante, outro profissional farmacêutico. Por quê? Porque depende daquilo que você vai implantar lá na sua farmácia. Os atendimentos serão com horários agendados? Serão quais dias da semana que você vai fazer o atendimento? Ou ele vai ser todos os dias? Como vai ser implantado? Depende muito daquilo que você quer para a sua empresa. Qual que é a parte boa? Por que a gente coloca que pode ser necessário outro farmacêutico? Porque a própria população, ela vai querer o benefício de ser atendido por um profissional farmacêutico. E aí sim, aquele atendimento que você preconiza lá que seja executado segunda, quarta e sexta ou terça e quinta, no período só da tarde, as pessoas vão lá no período da manhã e vão querer um atendimento. E aí? Você vai perder o cliente? Como que vai ser? Qual vai ser a sua decisão? Então, é importante você estar preparado para uma possibilidade de ter a adesão aí de um novo profissional farmacêutico, tá? Pode ser necessária a adequação da infraestrutura física. E se necessário for, a gente tem mais um fator complicador. Hoje, todas as farmácias precisam ter projetos arquitetônicos aprovados pela vigilância sanitária. Então, tem que ter um projeto sanitário dentro desse contexto aprovado. Então, se você vai trabalhar com alguma reforma, é importante, antes de começar a reforma, porque é importante gastar tempo e não dinheiro, antes da hora, você fazer o projeto, levar para a vigilância sanitária e realmente assim aprovar o projeto antes de começar a sua construção, para você realmente aí não ter surpresas desagradáveis dentro desse contexto, tá? E agora, vou fazer uma pergunta para vocês. Vou fazer uma pergunta. Esse consultório farmacêutico aqui, de quem que é esse consultório? É um consultório de médico ou de farmacêutico? Tá lindo, não tá? Olha que luxo! Este é um consultório farmacêutico. Então, por que eu coloco essa imagem aqui? Para você sonhar mais, para você sonhar alto. Porque é um consultório farmacêutico? Pode sim, né? Ser como a da colega aqui, olha. Um lugar simples, uma mesa, um armário. Mas ele também pode ser da maneira que você sonhar. Onde você quer, qual é o seu sonho? O que você quer dar para os seus pacientes, tá? Então, dentro da parte de consultório farmacêutico, quando ele é autônomo, ou seja, quando ele é feito num estabelecimento sem vínculo
com outro tipo de estabelecimento, como a gente já disse, ele vai ser uma empresa nova. E quando ele é uma empresa nova, ele tem o processo de abertura completo. Ou seja, ele requer vários documentos. Então, o que é importante? Olha, a parte financeira. Você está preparado para isso? Então você tem que estar ciente de que realmente vai gastar com esse investimento e o quanto você vai gastar. Então, para isso é muito importante, nós não aprendemos na nossa graduação. Eu falo assim, grande parte dos farmacêuticos que hoje são empresários, eles foram movidos pela emoção. Simplesmente eu saí, me deu vontade, eu quero ser dono do meu próprio negócio. E o que eu estou fazendo aqui hoje com vocês? Informando para vocês que é importante a gente trabalhar com planejamento. Por quê? De acordo com o Sebrae, várias empresas morrem nos primeiros 3 anos. E por que essas empresas elas não continuam? Por ausência de planejamento. Então eu estou citando o Sebrae aqui porque ainda é uma referência, né, de negócios, de plano de negócios também. Então tem profissionais lá qualificados para ajudar e é até uma das referências que eu utilizo na minha apresentação. Uma das diretrizes é trabalhar com plano de negócios, que é gratuito hoje, fornecido pelo Sebrae, ok? Então, dentro dessa empresa nova é necessário várias coisas, dentre elas eu coloco a importância do plano de negócio, o plano de marketing, como que nós vamos trabalhar isso, como que nós vamos nos apresentar para o mercado. Ele requer registro de contrato social com o CNAE específico, cadastro de CNPJ, alvará de localização, junto à prefeitura, porque todo estabelecimento para se instalar dentro de um município tem as regras municipais, ou seja, tem a questão do alvará de localização que é solicitado junto à prefeitura. Como eu disse, ainda tem os outros registros, né, que é o registro junto ao Conselho de Farmácia, com a emissão aí do certificado de responsabilidade técnica, tá? Então, com a CR. Tem a licença de funcionamento, que em alguns municípios também é conhecido como alvará sanitário, que é através da vigilância sanitária municipal, ok? Então, dentro desse contexto, nós vamos trabalhar algumas dessas atividades ali que foram citadas. Como eu disse, meu foco aqui é fornecer a vocês ferramentas, subsídio, para que vocês possam, no final do nosso curso, tomar a decisão. É isso que eu quero para a minha vida ou não é isso que eu quero para a minha vida, ok?